Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Paula. Eu estou atualmente como apoiadora técnica da unidade USF Oliveira e venho trazer com vocês um pouquinho do que a gente já conseguiu avançar na unidade com relação aos processos de trabalho. Eu fiquei por último, né? Assim, não tem jeito, a gente é um grupo de supervisores bem coesos nas nossas atividades dentro da unidade, o que a gente entendeu como importante, né? Então, algumas questões vão ser repetidas, mas eu acho que vale a pena o espaço para a gente poder mostrar justamente os processos, né? Que cada unidade faz de uma forma, e a inovação é justamente essa, né? Garantir que as outras unidades de Campo Grande também entendam que é possível e que a gente vai conseguir, de alguma forma, garantir os atributos de atenção primária para os usuários aqui no município. Então, sou enfermeira de formação e sou especialista em gestão de saúde da família. Então, essa é a equipe e a frente, né, da unidade da USF Oliveira. A equipe, desde que eu cheguei lá em Oliveira, a equipe sempre foi um ponto importante, né, como eles se viam como equipe, como que eles se enxergavam como equipe, e isso fez toda a diferença para o processo de trabalho. Então, eu trago um pouco da apresentação da unidade. Oliveira, ela é uma unidade, né, de saúde da família, que foi inaugurada em 2018, tem como gerente a Patrícia Valdez, super parceira, que se colocou muito disponível para se colocar nesse barco conosco, né, e tem se demonstrado bem próxima e principalmente disponível para as mudanças de processo, né? Como a Paula falou na apresentação dela, as mudanças nunca são fáceis, mas a gente aos poucos tem trabalhado para isso. Oliveira é uma unidade que está no programa Saúde na Hora, então funciona de 7 às 19, de segunda a sexta, e não fecha para o almoço, né? Então tem a questão do acesso bem definido. Trouxe um pouco para vocês o mapa de abrangência da unidade. Vocês perceberam que a maioria das unidades, todas as unidades, né, construíram esse mapa vivo, com a intenção de, para além de pintar o mapa, né, de ver como que está organizado os grupos prioritários, equipamentos sociais do território. O território ele precisa ser visto como a casa, né, de uma equipe de saúde da família, e como toda casa a gente precisa saber onde está todo mundo. E foi justamente por isso que a gente criou isso lá. Oliveira, ela abrange, a unidade, ela abrange 3 bairros, que é o bairro União, Parque Residencial Girassóis e Oliveira, né? Hoje é constituída por 4 equipes que a gente vai ver nos slides seguintes. Então, na primeira foto é o território, né? Primeira imagem, o território com divisão por equipes e microáreas, construído pela executora Mônica da unidade, em parceria com todos os ACS, né, na construção do mapa, e residentes. A segunda foto é a identificação dos equipamentos sociais do território, né, e usuários por ciclo de vida, e essa parte está sempre em constante construção, né, porque a gente movimenta dentro das equipes, né, a importância de estar sempre inserindo as informações para a gente poder entender como esse território se comporta e principalmente como que a gente pode garantir o acesso para os diferentes ciclos de vida, linhas de cuidado, grupos prioritários, né? E o seguinte é o mapeamento dos usuários atendidos na unidade com sintomas respiratórios, para a gente poder pensar nesse momento de pandemia como que a gente organiza o nosso acesso para essa população, né? Então, a unidade ela foi inaugurada em agosto de 2018. Tem esse nome porque o seu Benedito era um usuário, né, um morador do território, conhecido como o dito da farmácia, né, que sempre apoiou e sempre esteve próximo. A unidade foi uma conquista, né, os usuários eles demoraram 10 anos para receber essa unidade. Anteriormente, os usuários dessa unidade eram atendidos pela USF Caiçara, né, e a Buriti, e aí a unidade é inaugurada e a gente redivide todo esse território para poder garantir acesso mais fácil dessa população.
é inaugurada com 3 equipes de saúde da família, 3 equipes de saúde bucal, e com a entrada do laboratório de inovação, junto com o início dos programas de residência multiprofissional em saúde da família e medicina de família de comunidade, a gente aumenta para mais uma equipe, então ficam 4 equipes de saúde da família e 4 equipes de saúde bucal. Tá? As equipes anteriormente eram nomeadas ou pelo nome da enfermeira de referência da equipe, ou por cores. Posteriormente, entendeu-se a necessidade de colocar nomes dentro da equipe, né? A maioria dos nomes são vinculados a ruas que dão acesso à unidade, né? Ou que são ruas que perpassam todo o território, né? E a equipe Maria José de Freitas é a equipe que foi inserida após esse processo da residência laboratório. E a equipe Antônio João Escobar e a equipe União são as 2 equipes de residência, né, que tem os residentes. A gente tem, eu coloquei ali no gráfico Pix, a distribuição de residentes por categoria profissional, para vocês entenderem como que isso está organizado dentro da nossa unidade. Tá? Então, a gente tem 3 de medicina, 2 de enfermagem, 2 de odonto, 1 de educação física e 1 de farmácia. Então, esse é parte do grupo, porque ficou faltando a Kelly na foto, infelizmente, no dia ela não pôde comparecer, que é a nossa preceptora de educação física, mas é o grupo de residência, com todos os preceptores sentados, os residentes em pé. Então, Etienne, Renato, Raina, Ágata, Débora, Iane, Eduarda, Júlia, Natasha e os preceptores, Kelly, Érica, Michael, Priscile, Ana Marta e a Mônica. Trouxe aqui um slide que fala um pouco sobre os cadastros, né, e a população estimada do nosso território, né, pelo que é esperado. O ideal seria que cada equipe de saúde da família tivesse pelo menos 4.000 pessoas cadastradas. Não é a nossa realidade hoje, tá? Mas a gente pode perceber que a gente melhorou muito, né? A gente teve um aumento de 852% nos cadastros do nosso território, iniciando um grande pico aí em fevereiro, março, né? A partir de fevereiro de 2020, que coincidiu literalmente com o processo da pandemia, né? Quando, teoricamente, os ACS não estariam no território e, de fato, a gente teve um cuidado com esse processo, mas houve muita qualificação do cadastro, né? Então, a gente teve esse aumento. Então, a equipe Antônio João Escobar hoje é a equipe que tem mais cadastrados no nosso território, em seguida pela equipe Maria José de Freitas, que foi a equipe nova, né? É claro que o território da equipe Maria José de Freitas já era um território da unidade, mas a partir do momento que a gente cria uma nova equipe e essa equipe de ACS toma para si a responsabilidade de vincular os usuários daquela área para si, a gente entende como que eles estão comprometidos com o processo e comprometidos para a garantia de acesso dessa população, né? A gente não pode negar que ainda falta muito, né? A gente está com 35%, né, de cadastros, né, do território, ainda falta bastante, mas a gente conseguiu avançar muito e isso, sem dúvidas, é um processo que os acessos da equipe conseguiram construir e, assim, não tem palavras para parabenizá-los com relação a isso. Coloquei um pouco sobre a questão da pirâmide etária, de acordo com a população cadastrada, para vocês entenderem como que isso está organizado, né? Como que essa faixa etária do nosso território está organizada hoje, né? Então, é uma base, né? Que tem, apesar de parecer pequena, tem bastante crianças, mas a nossa área maior são os adultos jovens e os adultos, né? E aí isso a gente começa a pensar em como que a gente está conseguindo ofertar acesso para essa população, né? Como que nós, enquanto unidade, estamos conseguindo ofertar esse acesso para essa faixa etária, né? Para esse grupo específico. Trouxe, né, provavelmente aí uma grande parte, né, que eu fiz questão de divulgar para esse município inteiro, né, que no dia 13 de setembro a unidade zerou as inconsistências, né, no prontuário, né. Eu fiz questão de trazer isso, fiz questão de divulgar isso para todo mundo, porque os ACS se empenharam nesse processo, né. Não foi fácil, a gente
tomou algumas surras, o Bruno, coitado, não conseguia mais dar conta de tantas dúvidas que a gente tinha, mas de fato a gente conseguiu chegar em 2 meses, né? A gente inicia no dia 15 de julho uma atividade mais intensa com relação à resolução das inconsistências. Então, dia 15 de julho a gente chega a 631 inconsistências e dia 13 de setembro a gente zera isso, né? Então, como que esses acessos estão preocupados com essa qualificação dos cadastros? E a qualificação dos cadastros, ela se deve muito a vários movimentos que tanto a Patrícia, quanto eu e quanto a equipe técnica movimentamos na unidade com relação à sensibilização dos acessos com relação a isso. E a gente não pode deixar de citar o quanto que a Rosilene, lá da CRT de enfermagem, que é responsável, né, pelo processo do e-agentes, foi importante para esse processo, quando ela vai à unidade, se dispõe aí com a sua equipe na unidade para tirar as dúvidas localmente sobre alguns processos, e isso faz com que os acessos voem nessa questão relacionada aos cadastros e se apropriem disso com uma melhor qualidade, né? Então, como todos os outros colegas trouxeram, também trouxe, né, da onde que a gente onde a gente inicia esse processo de avaliação do processo de trabalho, né? Assim como todos eles, a gente eu também vou pelos atributos essenciais, e aí a gente vai conversar cada um deles, né? Então, no acesso de primeiro contato, eu trouxe as 3 coisas principais que eu acho que foram bem importantes no processo da unidade, que foi a reestruturação da unidade, o acolhimento, 2, e a ampliação da oferta de serviços. A primeira coisa é com relação à ambiência, né? A gente movimentou, né, na primeira foto, traz um pouco da iluminação da unidade, isso sempre foi uma questão trazida pela Patrícia, né, enquanto gerente, e pelos outros profissionais da unidade, o quanto que a falta de iluminação deixava tanto os profissionais apreensivos, quanto isso inviabilizava também o acesso dos usuários ao serviço. Então, a gente movimentou para que isso fosse possível, e externamente o doutor Gilmar nos sempre, né, nos deu a possibilidade, articulou com uma Energisa a possibilidade da iluminação externa da unidade. Fora isso, a gente também teve a questão relacionada à identificação das equipes, né, as portas, né, a ambiência da unidade mudou. Oliveira, não dá para negar, né, é a unidade que é mais bem estruturada, uma das que é mais bem estruturada do projeto. Então, na verdade, o que a gente fez ali foi mais adequar algumas coisas, principalmente com relação a esse momento da pandemia. Entretanto, né, a gente também, apesar da gente ter, né, melhorado o processo de ambiência que viabilizou a questão do acesso da unidade, a gente ainda tem uma dificuldade, que é a questão do asfalto, né? A unidade está localizada num bairro em que os 2 quarteirões para baixo, os 2 quarteirões para cima ainda não tem asfalto. E a gente se questiona um pouco de como que isso pode estar influenciando o acesso dos usuários na unidade. Inclusive, a unidade se mobilizou, né, e fez um documento para os órgãos competentes, e todos os usuários que puderam assinaram, o conselho local assinou, a gerência, para ver se a gente consegue viabilizar isso e ver como que a gente pode melhorar o acesso dos usuários frente a essa estrutura local. Dos pontos chaves foi a presença do agente comunitário de saúde no acolhimento. Então, na foto estão aí o Jefferson e a Ludmila. Isso sempre foi algo, né, que permeava os acessos de muitos questionamentos, né, se aquele processo de fato era atribuição deles, e a gente passou por várias conversas, né, para poder identificar e tentar mobilizá-los e, de alguma forma, sensibilizá-los sobre a importância deles lá, e principalmente empoderar eles sobre isso,
né? O acolhimento, ele continua no mesmo espaço da recepção, porque fica essa dúvida, né? Eu sou recepcionista ou sou agente acolhedor? E a gente entendeu que o acolhimento, ele na verdade passa por todos os profissionais, né? E o ACS, eles já faziam esse processo. Quando eles entenderam que a única coisa que mudava é que eles agora estavam para dentro do balcão e com um sistema de informação que ajudava a direcionar o paciente, né, o usuário dentro da clínica, isso ficou mais fácil. E eles fazem isso com maestria, se colocam, principalmente se responsabilizam pela resolutividade do problema do usuário na unidade. Então, eles vêm, perguntam, questionam. Então, eu acho que isso foi um grande avanço dentro de Oliveira. A outra questão que a gente também precisa trazer, como eu disse, eu sou enfermeira de formação, não dá para a gente não pensar nas mudanças de processo e na atuação do enfermeiro na atenção primária no contexto aqui do município, né? Antes, como vocês podem ver aí na linha azul escura, o enfermeiro ele estava muito vinculado à classificação de risco, né? A triagem, esse espaço também, como em outras unidades, também foi tirado, né? Foi destituído. Ele estava muito vinculado a isso e estava fora dos processos de cuidado dos pacientes. Né? Então, a gente consegue ali, mais ou menos, em março, abril, né? A gente consegue ter uma queda brusca, né? Sobre a questão relacionada à escuta inicial e começa a ver o aumento das consultas de enfermagem. Quando a gente coloca esse profissional enfermeiro dentro do consultório, fazendo atendimento de demanda espontânea, colocando agendas, né? Garantindo acompanhamento multidisciplinar às linhas de cuidado, às demandas espontâneas, aos diferentes ciclos de vida, e aí a gente vê o quanto está crescendo esse processo. Aí na foto a Mahara, né, a Ana Paula, o Ney e o bebezinho deles na primeira consulta, no acolhimento mãe, pai e bebê. Outra questão importante, né, quando a gente fala de acesso, a gente não pode negar que a farmácia ela é um grande ponto de acesso da unidade, né? Quando a gente garante, né, que o usuário ele seja atendido, e aqui em Campo Grande, ele pode buscar o medicamento dele em diversas unidades, né? Independente da receita que ele esteja, a gente precisa entender aquele espaço da farmácia como um espaço de acesso. E o que estava acontecendo ao longo do tempo é que a farmácia não conseguia, pelas indisponibilidades, né, pelo processo de não ter profissionais suficientes para garantir uma escala de 60 horas semanais, né? Olhar essa entrada desse usuário para aquela porta e conseguir trabalhar de alguma forma resolutiva. E aí, juntamente com a coordenação da residência multiprofissional, a gente entendeu a importância, e a Érica trazendo, né, que é a preceptora de farmácia, trazendo a importância disso, e a Patrícia super comprou, né, essa ideia. A gente conseguiu alocar uma administrativa lá, a Milene, que tem se demonstrado muito intensa nesses processos, né, se colocou mesmo dentro da farmácia, profissional da farmácia, sabe os processos de lá, se corresponsabiliza pelo usuário dentro da unidade. E isso, a presença dela traz, logo em abril, quando ela entra, e em maio a gente já vê o resultado quando a gente consegue viabilizar as consultas da assistência farmacêutica, né? Então, a Eduarda, que é residente, e a Érica, conseguem olhar para esse usuário muito além de uma dispensação. Então, na primeira foto, tá aí as orientações, né? O resultado de uma consulta na assistência farmacêutica para uma usuária insulino-dependente com dificuldade de adesão medicamentosa, que foi criado pelo Eduardo e pela Érica, e que a gente que fez parte, esse processo da consulta fez parte do plano terapêutico singular que a equipe definiu para essa usuária. Outra questão é a consulta de medicina. A gente fica muito essa dúvida, né? A gente tira a enfermeira de demanda espontânea, coloca ela, mas será que todo mundo vai conseguir acessar o médico? Né? A enfermeira, como que vai ser isso? E a gente vê que, na verdade, eles se complementam, porque quando a gente coloca o enfermeiro dentro desse processo, lembra que eu falei lá atrás de abril, né, de 2020, que houve uma queda? Quando a gente coloca esse enfermeiro dentro desse processo, a gente também garante acesso para o profissional médico, né? Porque esse enfermeiro, ele acaba entendendo outras questões daquele usuário de uma forma com qualidade, baseada em evidência científica,
baseado em critérios clínicos, que vai demandar para esse profissional médico um acesso diferenciado, né? Não baseado só na queixa de conduta. Então, na foto está a doutora Tânia, né? A doutora Tânia, a gente vai falar dela de novo quando a gente falar sobre o prontuário eletrônico, né? Porque ela foi uma das profissionais da unidade que mais nos motivou e que mais demonstrou o interesse em aprender o processo do prontuário eletrônico e está se dando super bem com isso, né? Junto com os acadêmicos de medicina, já que a nossa unidade é uma unidade de ensino e serviço e recebe tanto a residência quanto a medicina. E toda vez que sai um grupo, a gente fica com aquela sensação de que alguém dali vai tendenciar também para a medicina de família, que é o que a gente quer, né? A consulta de odontologia também é uma grande porta de acesso. A unidade Oliveira, ela ficou em 8º lugar, né? A CRAB, né, encaminhou uma classificação das unidades e Oliveira fica numa posição bem boa, inclusive, né? E quando a gente pensa sobre a pandemia e vê o quanto que a unidade, mesmo nesse momento de pandemia, onde o atendimento, como outros colegas falaram, né? Tiradentes, Rafael falou sobre Tiradentes, a gente tem garantido acesso. E aí eu marquei o 314 lá, porque em agosto de 2019 não tinha pandemia, né? Lá em agosto de 2019 não tinha pandemia, e a gente chega em agosto de 2020 com 242 atendimentos, né? E aí a gente agora começa a pensar como que a gente vai organizar o acesso, e aí a coordenação da residência multi, junto com a Vanessa, enquanto supervisora, cirurgiã dentista, né? Vem trabalhando as formas de acesso da odontologia com os preceptores, justamente para a gente começar a se preparar quando isso tudo passar, porque em algum momento vai passar. E essa população vai vir ávida por esse atendimento, né? Falando um pouco da longitudinalidade, né? Eu trouxe um pouco do que todos os outros supervisores falaram. Então, a gente começa, né, com a qualificação dos processos de trabalho, melhoria dos registros no PEC. Então, a gente perpassa o PEC por todos os profissionais de saúde da unidade, né? Antes, por que eu trago a longitudinalidade? Porque antes a gente tinha o PEC, a unidade sempre teve esse prontuário eletrônico, né? Só que a gente não utilizava ele na sua totalidade. Então, os usuários, eles acabavam, por exemplo, saindo das receitas, das consultas com receitas escritas à mão. Como que a gente garante uma longitudinalidade se a gente não consegue nem saber com o usuário qual foram os medicamentos que foram prescritos para eles anteriormente, né? Então, a gente precisa pensar em como que um sistema de informação pode garantir a longitudinalidade. E é dessa forma. E hoje, quando a gente vê os profissionais da unidade utilizando o prontuário para prescrição de receita, para encaminhamentos, qualificando esse registro, assim como os acessos, a gente vê que a gente está no caminho certo. Essa qualificação, ela também traz a questão relacionada, né, da vigilância, a questão da longitudinalidade, a questão da vigilância em saúde. Então, como nas demais unidades, a gente também trabalha com a gestão de lista, e as listas do PEC, do CIGEG e algumas listas locais, que a gente entende que o PEC hoje, infelizmente, ele não garante para a gente um acompanhamento, né, de todos os ciclos ou de todas as condições de saúde que a gente entende como importantes, né? Então, a gente precisou criar listas locais e, de acordo com a necessidade de serviço, a gente vai criando outras para poder trabalhar isso com o residente, com a equipe e, principalmente, fazer o que é o objetivo, garantir ao usuário esse acesso e esse cuidado longitudinal. E tudo isso, né, a qualificação dos processos de trabalho com melhoria dos registros, a vigilância, ela leva ao maior conhecimento e melhor acompanhamento de forma longitudinal desse usuário, porque a gente começa a identificar usuários, né, para além da demanda que eles trazem, né? Então, Natasha, que é a nossa residente de odontologia, assim como a Eduarda, que está trabalhando com a diabetes, a Natasha com hipertensão, estão conseguindo identificar, junto à vigilância em saúde, alguns usuários que estão inseridos em linhas de cuidados importantes e estratégicas, que precisam de acompanhamento, que a gente sabe que lá na frente diminui a internação, né, diminui algumas questões críticas para esse usuário que
não vêm na unidade, e alguns que estão sempre. Então, a gente precisa pensar em como que a gente está trabalhando essa questão relacionada ao acesso e principalmente a lei dos cuidados inversos, né? Então, aí, um pouco das fotos, né? A Eduarda lá na planilha dela, fazendo a vigilância e monitoramento dos pacientes diabéticos e insulino dependentes da unidade. Lembrando que a planilha, né? O acompanhamento da planilha e a vigilância, ela é feita para todas as equipes, e os residentes têm uma missão, né? Que é dar o retorno para essas equipes sobre esses acompanhamentos, né? Então, muito para além, não é só fazer a planilha, né? A gente tem que saber interpretar ela e saber como que ela pode apoiar o nosso processo de trabalho no cuidado do usuário. Embaixo, a visita domiciliar, né? Nesse dia, eles estavam indo fazer uma investigação de óbito de uma mulher em idade fértil, que infelizmente a gente não encontrou ninguém em casa, mas a gente foi discutindo sobre isso durante o caminho, para entender esse processo, né, e fazer com que eles entendam o quanto que é importante a gente trabalhar e pensar em como que a gente pode minimizar esses riscos de morte evitáveis, né. No meio, a Agatha ela é residente médica, né, fazendo a consulta de retorno de uma mulher, né, de uma mãe que estava com problema de amamentação e retorna à unidade, né, para poder fazer essa avaliação e ver como estava o bebê. E ao lado, um pouco do que eu falei com vocês, né, dos planos operacionais padrões que a gente tem criado na unidade, que são bem simples, bem rápidos. Sério? Esse registro. Mas eu tô quebrando a vida do outro. Não é a mesma hora, não é uma. Pode continuar, Paula. Vazou o áudio de alguém aí. Não tem problema. Então, a gente tem criado isso, a Jaque, inclusive, tem me ajudado, né? A Jaqueline lá de Moreninha tem me ajudado nesse processo. E a gente tem criado para facilitar mesmo, né? Para poder garantir que seja uma coisa mais rápida, né? Para esse profissional conseguir buscar ali mais rapidamente esse registro. Trouxe um pouco, né? Passando para a parte da integralidade. Oliveira nunca teve o NASF, né, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e como a Juliana bem falou, a gente fez uma reunião com a Alana para a gente poder alinhar, né, a integração do NASF com a equipe de saúde da família, né? Então, o NASF foi um ganho. Eu lembro bem, quando a gente comentou que o NASF, o quanto que a unidade estava ávida por isso, né? Estava esperando esse momento, né, de ter o NASF na unidade. E o quanto que a gente tem construído com o NASF um processo de matriciamento, né? Porque o importante para a gente é, para além de ter um ginecologista, um terapeuta ocupacional, psicólogo, farmacêutico e outros membros da equipe NASF, é garantir que eles passem esse conhecimento para a equipe conseguir dar seguimento aos processos, né? E eles serem um ponto de apoio para a construção desse plano terapêutico singular. A integração das equipes de saúde da família e saúde bucal, é claro que essa integração já existia, mas com a residência multiprofissional, isso facilita esse processo, e é lindo de ver, né, quando a gente faz alguma atividade e o Gustavo e a Daniela, né, que são dentistas não vinculados às equipes de residência, sempre estão nas atividades, porque a gente vê o quanto que eles querem se integrar, né, o quanto que a Odonto conseguiu essa integração. E a oportunização do acesso do usuário, pensando na abordagem centrada na pessoa. A gente tem trabalhado isso fortemente, né, com os residentes, para a gente movimentar, fazer com que eles entendam que é mais do que um processo de queixa-conduta, né? Eu vou com uma dor de cabeça, eu saio com remédio de dor de cabeça. Tá, mas e aí? Eu sou uma mulher em idade fértil, né? Eu sou uma mulher que tem as minhas questões familiares, né? Então, a gente tem trabalhado isso e não dá para não citar, a doutora Tânia faz isso muito bem, né? A gente traz um pouco essa questão relacionada a oportunizar esse acesso ao usuário. Então, no momento de pandemia, onde a gente teve uma queda, a gente começou a trabalhar com os residentes isso, e eles agora estão movimentando isso no ambiente virtual de aprendizagem, né, criado pelas coordenações.
e a gente agora, eles estão conseguindo colocar isso em prática, né, melhor. Então, na primeira foto, a nossa assistente social com a nossa psicóloga, né, a Francine. Na segunda foto, a assistente social, e não dá para a gente não falar sobre a Rose, né? A Rose é assistente social da nossa unidade, e se coloca sempre disponível para as equipes. Eu acho que uma das coisas que talvez, né, a gente veja o quanto que faz bem para o processo, né? A diferença do Rio e Campo Grande, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala, é a presença do assistente social na unidade, é a mudança de vida, assim, né? O quanto que isso é forte, o quanto que isso é potente, e o quanto que, para além de ter um assistente social, tem uma assistente social comprometida, que se coloca disponível para os profissionais, se coloca disponível para os agentes comunitários de saúde, enfim. Então, a presença da Rose é incrível. Nessa foto, a Iane, que é a nossa residente de enfermagem, com a Rose, trabalhando as questões relacionadas ao acompanhamento dos beneficiários do Bolsa Família. E na terceira foto é a Kelly, nossa preceptora de educação física, que não apareceu lá naquela foto no início, mas eu fiz questão de colocá-la aqui, quando a gente fala sobre o atendimento integral, né? E o quanto que a equipe já está entendendo esse processo, porque essa gestante ela foi agendada numa consulta de pré-natal com o médico e com o enfermeiro para a Kelly, né? Então, eles entenderam e já estão entendendo, né? E isso é uma coisa que a Júlia fala sempre, e ela falou, tá na minha memória, assim, que a gente fez uma atividade de saúde mental há pouco tempo na unidade, e ela fala, assim, né, que a maior dificuldade dela é as pessoas entenderem qual é o papel do profissional de educação física no âmbito da atenção primária. Júlia, a unidade já está entendendo, tá? Já está entendendo, tá tranquilo. Então, é uma gestante fazendo uma atividade, né, a Kelly ensinando ela alguns movimentos para poder alongar, enfim, junto com o seu parceiro, né, o quanto é importante a presença do parceiro nesses momentos. E aqui, essa visita foi feita ontem, que é a equipe NASF, junto com o nosso preceptor de medicina, Michael, fazendo um atendimento domiciliar, né. Coordenação do cuidado, a gente fala um pouco, vou trazer um pouco a questão do sistema de regulação, né, o conhecimento do itinerário terapêutico do usuário na RAIS, quando a gente pensa no sistema de regulação e quando a gente fortalece esse entendimento na unidade, a gente passa a conhecer esse itinerário, e a vigilância em saúde, né? E isso é uma coisa que, conversando com a Vanessa, conversando com a Juliana e com outros preceptores, o quanto que esses atributos se intermeiam, né? E a gente às vezes fica na dúvida, nossa, vigilância, coordenação ou vigilância é integralidade? E aí a gente percebe que, na verdade, é tudo isso, né? E a gente consegue garantir esse processo. Então, na unidade, assim como em outras, né, os auxiliares administrativos, eles deixam de fazer essa inserção, e essa inserção passa para ir para os profissionais de equipe técnica da unidade, com o intuito de eles entenderem e tomarem para si a responsabilidade daquele encaminhamento, né? Mais importante do que encaminhar é acompanhar se aquele encaminhamento está sendo feito da maneira correta, está sendo agendado, se esse paciente vai voltar para mim, né? Lembrando que o CIGEG, né, que essa coordenação do cuidado, pensando na lógica do CIGEG, também é uma dificuldade, né? Porque hoje a rede, ela ainda não está preparada para uma atenção primária forte, né? E isso não é em Campo Grande, né? Isso são os municípios como um todo, né? Porque quando eu aqui na atenção primária, eu qualifico os meus registros, coloco os meus profissionais de saúde para tomarem para si essa responsabilidade. Mas, em compensação, eu não recebo uma guia de contra-referência quando eu encaminho meu usuário. Então, para a gente entender que é uma rede, não é só a atenção primária que precisa evoluir nos processos. A gente precisa de toda uma rede organizada para isso. E embaixo, né, essa planilha aí, os nossos devolvidos, né? Isso foi bem lá no início, a gente tem o tempo todo olhado esses devolvidos e dando resolutividade para eles, né? E a resolutividade, ela tem a ver com agendamento de consulta, retorno, vamos entender o que esse paciente tem, vamos ver se é isso mesmo, vamos ver se conseguiu acesso, tem como ir lá na casa dele, pede para ele vir. Então, é um trabalho integrado, né, da equipe. E a questão do telemonitoramento, né? Aí está a Etienne fazendo telemonitoramento dos pacientes sintomáticos, respiratórios e com diagnóstico de Covid. E isso é uma inovação, né? Assim, a gente
conversando com a Vanessa ontem, discutindo a apresentação, a gente vê o quanto que isso é uma inovação, o quanto que a gente deixou de fazer isso lá atrás, o quanto que a gente já poderia ter feito, e hoje, nesse momento da pandemia, a gente está fazendo isso de forma tranquila, já está entrando no processo de trabalho, às vezes a Patrícia vai lá dar uma puxada de orelhinho e outro, porque não realizou o processo, mas que a equipe já está andando com isso, né, e entendendo o quanto que é importante esse acompanhamento desta forma neste momento. E aí eu trago um pouco dos desafios, né? Eu acho que os desafios que eu trago, ele é um pouco do que todos os outros supervisores, apoiadores técnicos falaram, né? Começando ali pelo papel da enfermagem na atenção primária em saúde. Não dá para negar que a gente avançou muito com os processos relacionados à atribuição do enfermeiro na atenção primária e a potencial resolutividade dele na atenção primária, mas hoje o enfermeiro ainda continua num papel muito burocrata, né? Eu não estou dizendo que a burocracia não tem que acontecer não, tá, gente? Eu acho que precisa acontecer, faz parte do processo, mas isso não pode ficar só na mão de um, né? Isso tem que passar por todos os membros da equipe. Enquanto a gente não tirar o enfermeiro desse papel burocrata, a equipe não vai se corresponsabilizar por esse processo e a gente não vai conseguir integrar os enfermeiros nos outros, né? E quando a gente fala em papel da enfermagem na PS, a gente também precisa pensar o quanto que nós estamos conseguindo formar enfermeiros capacitados para atender na atenção primária. E o quanto que a gente deixa de garantir essa resolutividade para eles quando a gente não tem protocolos clínicos fortes, né? Quando a gente vê que o enfermeiro ele poderia resolver aquela situação daquele usuário, mas ele precisa do profissional médico, porque infelizmente naquele espaço que ele ocupa, ele não tem uma base forte que garanta para ele aquela conduta que ele vai traçar. Um exemplo é a questão relacionada, por exemplo, à solicitação de HIV, né? Solicitação de carga viral, né? O enfermeiro pode fazer, mas ele não está dentro das competências dele fazer a análise daquele exame, né? No sentido de dar conduta. Ele pode ler o exame, pode avaliar aquele exame, mas a condução daquilo é um médico. Então, assim, por que ele só precisa preencher o papel? É algo para a gente pensar, né? O clima organizacional, a Vanessa falou super bem sobre o clima organizacional, eu acho que é isso mesmo, assim, de quanto que a gente precisa organizar a unidade para garantir lá na frente qualidade, né, dos processos. Lembrando que organizar, colocar a unidade para conversar, né, todos os profissionais, isso também gera tensão, né? Não é fácil, nem sempre vai ser fácil, mas é importante que os profissionais estejam em ambiente de discussão, de conversa, para poder trazer o resultado, né? E principalmente tornar aquele ambiente um ambiente que todo mundo gosta de trabalhar, que todo mundo faz aquilo porque faz sentido, né, para todo mundo. A formação em serviço, né, um pouco dos nossos desafios na unidade é garantir que essa formação ela não fique só vinculada à equipe de residência. A gente precisa se organizar para ontem, né, para garantir que esses espaços estejam às equipes que não são de residência, né, a gente precisa se organizar para poder viabilizar isso. A qualificação e reestruturação do acesso, como eu falei, a gente já está começando a ver uma mudança de perfil do acesso à unidade, né? A pandemia, as pessoas já estão conseguindo sair dos seus domicílios para buscar o acesso, e aí acesso ao serviço, e a gente precisa se organizar para dar conta desse acesso, né? E aí a gente precisa se qualificar para isso e principalmente avaliar como está sendo esse acesso no sentido de demandas dos usuários, porque só assim a gente consegue planejar, né? A comunicação institucional, né? A comunicação sempre é um nó em qualquer espaço, né? E essa comunicação institucional ela não está vinculada só ao espaço da unidade, ela está vinculada a outros níveis hierárquicos, né? Eu acho que isso sempre é um desafio, né? Uma das questões importantes é a carga horária dos preceptores, né? Principalmente os de educação física e o de farmácia. A gente sabe o quanto que isso impacta diretamente no processo de formação das residentes dessas categorias. Hoje, Oliveira divide os preceptores com Batistão, 20 horas, isso é um problema, a gente não pode fechar os olhos para isso, só quando a gente abre os olhos para o problema a gente consegue resolver, né?
Os indicadores de saúde, olhar os indicadores para além dos indicadores, né? Não é só porque a gerente quer, não é só porque o distrito quer, não é só porque a CAB quer, não é só porque existe uma portaria para isso. Não, isso tem que fazer sentido para as pessoas, porque isso vai determinar a qualidade de serviço. Então, enquanto isso não fizer sentido para as pessoas, a gente não vai conseguir trabalhar esses indicadores de uma forma adequada. A integração das redes de atenção, que foi um pouco que eu falei lá na parte do FIGEG. Eu queria agradecer, né? Agradecer a CESAL, né? Agradecer as coordenações das residências, né? A Gabi tem sido uma pessoa que tem nos ajudado muito nos processos da unidade, né? Se colocado muito presente na unidade, né? E disponível para a gente quando a gente precisa. A coordenação médica, né, na figura da Letícia, que a gente entende, né, que nesse momento a gente escolheu um turno ruim, né, para poder fazer esse acompanhamento, mas a gente tem se organizado para facilitar esse processo. Agradecer os demais supervisores, né, porque a gente sabe o quanto que a gente se apoia aqui, né? A gente de fato criou uma família, assim, né? O quanto que a gente se apoia, o quanto que a gente se coloca disponível um para o outro. A equipe da unidade, que é sensacional, e eu lembro lá em dezembro, né? Quando eu cheguei e todo mundo foi uma chuva de perguntas, assim, e hoje a gente vê o quanto que a gente avançou em alguns processos, né? O quanto que eu também, enquanto profissional, precisei mudar e precisei dar 50 passos para trás para a gente conseguir avançar assim, e é assim que é o processo, né? Sempre pensando no ambiente o melhor possível para aquele profissional, né? Que é um ponto importante. Toda a equipe do laboratório, né, os meninos da Otix, Davi, a equipe de apoio, que sempre está disponível, então, Beth, né, sempre está disponível para a gente, né, a gente entende a dificuldade, mas a gente está muito ansioso também, né, para poder resolver as coisas, e é isso, assim, a foto da equipe. Eu acho que essa equipe me ensinou muita coisa. Uma das coisas que essa equipe me ensinou é que o tempo todo a gente aprende com o outro, né? E eles me ensinaram muito. Eu, na verdade, coloquei para eles muitas questões e eles foram dando tom. E no final das contas, sem ter uma data específica, a gente conseguiu dar conta de muitas das coisas que lá no início a gente imaginou que nunca daria certo. Então, muito obrigada pela acolhida e vocês também são parte da minha família aqui.